Bom, pessoal, nossa aula hoje será sobre unidade de medida e o Sistema Internacional de Medidas, né? Medir é o procedimento experimental através do qual o valor momentâneo de uma grandeza física, mensurado, é determinado como um múltiplo ou fração de uma unidade, estabelecida por um padrão e reconhecida internacionalmente. Ao longo da história, né, com o desenvolvimento da linguagem, que a gente E o desenvolvimento da linguagem, né, ela trouxe, junto com a criação de um padrão de comunicação, ela criou também um padrão de medidas. Essas medidas são utilizadas até hoje para a gente quantificar volume, grandezas, né? Mas, finalmente, no final dos anos 60, com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve uma necessidade crescente dos países, de uma maneira geral, né, por influência das Nações Unidas, criar um padrão internacional para as medidas. Esse padrão tinha uma importância grande para trazer clareza nos entendimentos nacionais quando estiver havendo transações comerciais, transações diplomáticas, garantia de coerência ao longo dos anos, ou seja, quando eu comparar a medida hoje de uma área e daqui a 20, 30 anos eu tenho uma coerência do que eu estou medindo, do que eu estou vendo, e simplificar as equações físicas, né, para que a gente entenda de uma maneira globalizada. O interessante é que nós temos no mundo aí hoje dois padrões estabelecidos. Temos o padrão inglês, que se chama sistemas inglês, que foi criado na Inglaterra na Idade Média, e pela influência das navegações e da globalização em 1500, 1600, esse padrão tornou-se bem conhecido no mundo. Haviam outros, mas o da Inglaterra ficou bastante conhecido. E no final de 1800, já os Estados Unidos achou já estava forte enquanto comércio internacional, enquanto país, e ele achou interessante criar um padrão internacional, né? Mas em 1960, né, que efetivamente foi criado o ISO, o International Standards Organization, que é a Organização Internacional de Padrões. No Brasil, nós temos a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é, na verdade, uma subsidiária local brasileira da ISO. A ISO, ela cria, divulga e avalia novos padrões de medidas, né? Não só de medidas, mas de comunicação, de indústria, de meio ambiente. Mas a ISO tem o papel principal de estabelecer um padrão único no mundo, né? E o Brasil, nós temos na ABNT a porta-voz das decisões e padrões estabelecidos pela ISO. O interessante também é que a ABNT ela também pode propor a ISO um padrão, cria um padrão aqui no Brasil, as empresas ou o governo, qualquer cidadão pode criar um padrão, coloca junto a ABNT, a comissão da ABNT aprova e pode até colocar esse padrão junto à ISO e as comunidades internacionais utilizarem esse padrão de uma forma geral. É bem conhecido um padrão nosso que foi criado aqui no Brasil e está sendo divulgado no mundo todo, o padrão das nossas tomadas de energia elétrica, né? Ele está sendo bastante utilizado. Mas temos outras organizações também aí pelo mundo. Temos a ANSI, que é um padrão é uma organização similar à ABNT mais americana. Temos o BSI, que é a organização similar à BNT inglesa. Nós temos um IATA, que é uma internacional sem país, mas que trata da parte operacional dos transportes aéreos. E temos o I3E, né, que é o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, que trata basicamente dos ensinamentos e dos padrões da área de engenharia elétrica e eletrônica, para que, de uma maneira geral, consiga se comunicar. O sistema inglês é bem conhecido, né? Nós temos a polegada, o pé e a jarda como unidade de medida bastante utilizada até hoje na construção civil, é muito utilizada e na mecânica também. Nós utilizamos muito a polegada para quantificar comprimento. Temos o acre e o square, o mile, né? Milha quadrada, que é utilizado para a área. Temos o quartilho, a onça, né, que é utilizado para volumes. Temos o galão também, né, que é 3,6 litros, que é do sistema inglês.
Então a gente tem, na verdade, dois padrões fortes aí no mundo. E, na verdade, a indústria brasileira, vamos aqui fazer um recorte para o Brasil, a indústria brasileira, ela nasceu utilizando o padrão inglês e vem aí há 20 anos já num processo de mudança para o padrão internacional. A indústria farmacêutica já usa o padrão internacional, a gente vai ver que ela já aderiu massivamente, mas quando a gente compra às vezes algum equipamento internacional para a produção de insumo, para a produção da farmácia industrial, você vai ver que as unidades de medida dos equipamentos às vezes é no sistema inglês, porque os ingleses, de uma maneira geral, para dominar o mercado, né, eles ainda continuam utilizando o sistema deles. Temos também no sistema internacional algumas unidades que são as unidades básicas, o restante são unidades derivadas, e são 7 unidades principais que nós utilizamos para medir. Nós temos o metro para comprimento, identificado pelo símbolo M, a massa, quilograma, né, quilo, o tempo, segundos, né, o tempo é quantificado em segundos, a corrente elétrica, ampere, a temperatura em Kelvin, intensidade luminosa em candela e a quantidade de matéria em mol. A gente vai ver também que temos outras unidades, que é o litro, né, e o bit, que é a unidade de medida de informação. Bits e bytes, é muito comum escutar kilobytes, megabytes, gigabytes, né, que é a unidade de medida de informação, de armazenamento de matéria digital. Bom, a gente vai falar bem rapidinho aqui para conhecer o método. O ISO, na verdade, ela tem lá dentro da sua organização principal, ela tem lá uma barra de platina, né, na verdade, que foi medida por estudiosos, né, em 1793, e ela fica lá depositada nesse instituto sob temperatura e pressão, né, constante, para que seja a referência mundial de metro, né, de 1 metro, que na verdade são 100 milímetros, não é isso? 100 milímetros, né? Sua definição atual está lá desde 1983 e é utilizada como referência. O metro também pode ser calculado em luz, né? Não vem um caso aqui porque a gente não vai entrar na parte de física, mas o metro, existe uma maneira de medir o metro. É medindo com um pulso de luz, o intervalo que ele percorre em uma fração de 1 sobre 2.999.792 segundos. Essa fração assume o valor exato da luz propagando, né, no vácuo. Ele consegue percorrer 1 metro. Isso aí é uma referência também para comparar, né? Temos outras na comparação da luz no metro, um metro, né, ele pode ser medido com um globo vermelho, teria cerca de 7 km². Então temos também o átomo de césio, que serve também quando ele recebe uma carga elétrica, né, o átomo de césio, ele consegue em um período, né, da radiação vibrar 9.692.631.770 vezes nesse período. Essa vibração equivale a 1 segundo, né? Ele consegue vibrar. Então é quantificada essa quantidade de vibração no Césio recebendo uma carga de 1 volt. Essa vibração nesse átomo equivale a 1 segundo. Tem uma Desculpe, né? Voltei um pouquinho errado, mas o quilograma ele é uma massa que também fica armazenada a temperatura no vácuo, né? Constante. É uma medida constante internacional, né? 1000 quilogramas, na verdade são 1000 gramas, né? E as 1000 gramas equivale a 1 quilo. Temos o ampere também que fica lá, que é medido sob uma fórmula de Newton. O Kelvin também, que é medido para temperatura. A gente usa muito o Celsius no Brasil, né? Mas o padrão internacional para medir temperatura é o Kelvin. Se vocês comprarem qualquer termômetro aí de crianças fora do Brasil, vocês vão ver que o Kelvin é utilizado. Temos a cândula, né? Que é candela, ou cândula, como alguns chamam. É uma unidade para medir intensidade de luz, né? Iluminação. E o mol, que é a quantidade de matéria, para você medir um sistema de matéria de átomos, né? Você medir átomos em pequenas quantidades. Bom,
Algumas dessas 7 unidades que a gente falou aqui agora, a gente também vai ter várias unidades que são derivadas da junção de 2 ou até 3 unidades, né? Nós temos, por exemplo, quando medimos uma área, nós medimos a área quadrada, né? O tamanho total. Então, nós medimos por metro quadrado. O volume nós medimos por metro cúbico, né? Porque ele tem largura, altura e comprimento. Nós também velocidade nós podemos ter por segundo, ou seja, a quantidade de metros percorridos por segundo. Então nós temos várias outras unidades de medidas derivadas. Essas unidades vocês verão mais na frente, mas